aula é trazer um pouquinho da literatura para a gente discutir essa literatura, né, a respeito do prolapso genital, não só na uroginecologia, não só na cirurgia do prolapso genital, mas eu trouxe também alguns dados com relação às esterectomias. A esterectomia é o procedimento cirúrgico que nós mais realizamos, né, como ginecologistas, né, como ginecobstetras, a gente só perde para a cesariana, mas a esterectomia é o procedimento que a gente mais realiza e a experiência é muito maior, né, quando a gente fala de cirurgia robótica na esterectomia do que na uroginecologia, na sacrocolpexia como um todo. Então, a cirurgia robótica no prolapso genital, ela tá indicada especificamente no tratamento do prolapso apical, pessoal. O prolapso apical, ele é decorrente, em especial, de uma lesão do complexo útero-sacro-cardinal, e a partir do momento, né, dessa lesão do complexo útero-sacro-cardinal, né, a gente tem, dependendo da magnitude, a gente tem a descida da cúpula, da vagina ou colo do útero. E dependendo dessa lesão, dependendo dessa intensidade de lesão, a gente tem vários tipos de prolapsos apicais. Aqui é um prolapso apical pequeno, é um estadio 2, o colo do útero, né, ele ultrapassa a rimo vulvar, algo em torno de 1 centímetro. Eu costumo dizer que em situação como essa, né, a depender da experiência do cirurgião, qualquer procedimento que você o faça, seja por via vaginal, seja por via abdominal, laparoscópica e robótica, a sua taxa de sucesso vai ser extremamente elevada. Aqui a gente tem um outro tipo de prolapso, um prolapso um pouquinho mais avançado, o colo do útero ultrapassa, né, a carúncula inguinal, a carúncula inguinal está aproximadamente nesta posição, ele ultrapassa mais do que 1 centímetro, então a gente está no estádio 3 não avançado. Se vocês observarem essa foto, parece que tem uma pequena hipertrofia do colo, e tinha mesmo, esse colo tinha algo em torno de 5, 6 centímetros, porém, a inserção do útero sacro cardinal na cúpula fazia com que esse ponto D descia, esse ponto D estava ali em -2, -1, portanto, um prolapso apical, né, e portanto, um estádio 3 não avançado. E, por fim, essa foto ela é extremamente importante, é um prolapso apical estadio 4, é uma eversão completa, né, do útero e vagina. Eu costumo dizer que isso aqui é uma outra doença, nós não temos evidência científica quando a gente fala de tratamento cirúrgico para este tipo de prolapso, né? Observem que aqui tem uma úlcera, tem que exigir bastante de vocês, mas confiem em mim, aqui tem uma úlcera grande. Observem que a gente tem um edema importante da mucosa vaginal. Nesse caso especial, né, observem aqui, eu acabei partindo para a cirurgia porque eu não conseguia reduzir, porque normalmente, nesses tipos de prolapso, eu tenho mudado um pouquinho a minha conduta. Se ele for redutível, né, eu tenho utilizado um pouquinho de hormônio, eu tenho utilizado um pouquinho do pessário, né, para reduzir esse edema, para melhorar esse tecido. Esse tecido, do jeito que está, ele é muito friável, né, muito suscetível. Observem essa enterocele aqui, o tamanho dessa enterocele. Portanto, eu gostaria de dizer que tudo que eu falar são estadios menores, estadios 2 e 3, que a gente tem evidência. A gente não tem evidência para isso aqui, para estadio 4. Com certeza não, tá? Entrando no tratamento do prolapso apical direto, a gente divide em obturativo e restaurador. Com relação aos procedimentos obturativos, a gente tem as copocleises tortais e parciais ou copectomias, e as suas principais indicações são ausência de atividade sexual, menor tempo operatório, e aquelas pacientes com alto risco cirúrgico, aquelas pacientes que a gente não tem condição de operar, ou tem uma condição clínica razoável, é refratária à utilização do pessário, e aí você, então, em função do tempo operatório ser um pouquinho menor, você acaba indicando um procedimento mais rápido. Taxa de sucesso da copocleise, pessoal, é muito próximo de 100%. É um dos procedimentos que a gente tem maior taxa de sucesso se a gente for analisar de forma muito significativa. Com relação aos procedimentos restauradores, a gente tem 2 grupos, um grupo por via vaginal e outro grupo por via abdominal, e quando eu falar abdominal, eu estou falando de laparoscópico e robótico.
Quando a gente fala da via vaginal, existem dois grandes procedimentos, que é a fixação do ligamento útero-sacro com ou sem retirada do útero, fixação do ligamento sacro-espinhal com ou sem a retirada do útero, e se você optar pela via abdominal, laparoscópica e ou robótica, nós temos a sacrocolpexia, com ou sem a retirada do útero. Quando a gente analisa a literatura, pessoal, quando a gente compara a via vaginal com uma via abdominal, quando eu comparo a sacrocolpexia com os procedimentos por via vaginal, fixação do ligamento sacro-espinhal ou útero-sacro, a gente observa que as taxas de recidiva na colpo-sacro fixação são menores quando a gente compara com a via vaginal. As principais características da via vaginal é que ela é mais rápida e de menor custo, e, portanto, o retorno às atividades são também mais rápidas. E quando a gente fala da sacrocolpexia, a gente tem menor recidiva e menor dispareunia. Se eu introduzir aqui o conceito de cirurgia minimamente invasiva para sacrocolpexia, ou seja, realizá-la através da laparoscopia ou da cirurgia robótica, eu também tenho na colpo-sacro fixação um retorno mais rápido às atividades. Frente a essa situação, ou seja, um risco de recidiva menor, menor dispareunia e ainda retorno mais rápido às atividades, a sacrocolpexia, ela é considerada pela literatura e por todos nós como nosso gold standard, como a cirurgia com maior taxa de sucesso. Pessoal, isso significa que a gente, num prolapso como esse, a gente tenha que fazer uma sacrocolpexia em todos os casos, ou seja, um prolapso apical como esse, uma intensidade de doença extremamente elevada, eu teria que, então, em todos os meus casos, fazer uma sacrocolpexia abdominal, robótica ou laparoscópica? A resposta é não. O tratamento do prolapso apical, a gente tem 3 ou 4 parâmetros que nos norteia quando a gente escolhe a cirurgia, né? E aí, entre esses parâmetros, a gente tem a idade da paciente, a gente tem se a paciente tem ou não tem relação sexual, né, comorbidades e a intensidade da doença. O que eu quero dizer? Suponhamos que essa paciente em questão aqui, ela tenha 95 anos. Você colocou pessário nessa paciente e ela foi refratária. Porém, é uma paciente de 95 anos com shape de 75. Ela tem uma condição clínica bastante saudável, né, e ela é extremamente refratária. Você vai fazer uma sacrocolpexia nessa paciente? Eu acredito que não, eu acredito que não seja a melhor escolha. Talvez uma cirurgia, uma colpoclase nesse caso, né, resolveria o nosso problema. Agora, suponhamos que a gente tenha uma paciente de 50 anos, sexualmente ativa, suponhamos que a gente tenha uma paciente de 60 anos, sexualmente ativa, maratonista, estou intensificando essas características. Aqui sim, né? Aqui sim estaria indicado uma sacrocolpexia, de preferência, pessoal, com características de ser minimamente invasiva, ou seja, uma sacrocolpexia laparoscópica ou robô-assistida, né? Portanto, uma cirurgia minimamente invasiva. Cirurgia minimamente invasiva, pessoal, tem um conceito. Não significa que é uma cirurgia rápida, significa que é uma cirurgia que tem menor incisão, menor agressão tecidual e, consequentemente, um retorno mais rápido às atividades diárias dessa paciente. E a cirurgia robótica é uma cirurgia minimamente invasiva, factível, segura e com resultados muito equivalentes à laparoscopia. Nós estamos, na verdade, na 4ª ou 5ª geração do robô, mas as duas últimas versões são esses que estão aqui na tela. A gente tem um mais gordinho, né, uma estrutura mais robusta, e uma estrutura mais slim, mais magrinha, né, que é o SI e o XI. Na verdade, observem que essa estrutura que a gente acopla em cima da paciente para a gente realizar os nossos procedimentos cirúrgicos. A configuração é essa mesma, aqui a gente tem um braço central onde a gente acopla a nossa ótica, normalmente se trabalha com 2 braços do lado esquerdo e um braço do lado direito. E essa é a estrutura mais nova que a gente tem, né? O acoplamento, o docking do XI, e além da sua plataforma de visualização, ela é melhor
do que o seu antecessor. Portanto, é essa estrutura que a gente acopla em cima do paciente para a gente realizar o nosso procedimento cirúrgico. Mas não há dúvida, pessoal, que os dois principais características da cirurgia robótica é a ergonomia e a melhora da visualização. Ou seja, você acoplar aquela estrutura num paciente e operar numa cabine, num cockpit, é algo extremamente ergonômico, né? Todos que trabalham com laparoscopia sabem que a ergonomia é algo importante. As pinças da laparoscopia tradicional, elas melhoraram de forma significativa, não há dúvida disso. A visão da laparoscopia tradicional melhorou de forma significativa, mas quem introduz essa tecnologia de visualização 3D é a plataforma robótica. A plataforma robótica, ela aumenta a imagem quase 10 vezes, dá essa característica, ela tem esse processo de avaliação nas 3 dimensões, e isso configura muita segurança, né, na hora da realização do procedimento. Quando você começa a utilizar a plataforma robótica, você começa até a secar um pouco mais daquilo que é necessário. Aqui é o nosso joystick, né? É essa estrutura que a gente movimenta esses braços, né? Esses braços, eles mimetizam muito a mão, a nossa mão, né? No processo no processo cirúrgico. Essas pinças, elas têm movimentação em 360 graus, né? Quando eu mostrar os vídeos, vai ficar um pouquinho mais claro essa situação. E caracterizando, né, determinando aí maior destreza, maior precisão e, sem dúvida, articulação e dos nossos movimentos. Esse braço, ele tem uma amplitude de movimento impressionante, né? Eu vou mostrar algumas fotos em que o braço está praticamente paralelo à parede abdominal. E aqui, né, uma outra característica da cirurgia robótica, que é a redução do tremor. Você não tem, se você fizer algum movimento mais amplo, né, esses braços, eles não seguem esse movimento, eles seguram você. E existe uma redução do tremor de forma muito significativa. Portanto, a plataforma robótica, né, a cirurgia laparoscópica com a plataforma robótica, ela tem como objetivo, né, como goal aí, redução, né, de riscos e lesões, menores sequelas, sangramento e transfusões, hospitalização, recuperação e, consequentemente, um retorno mais rápido às atividades. O resultado da plataforma robótica, pessoal, precisa ser igual, no mínimo igual ou melhor, tá? E isso a gente vai fazer uma análise depois da literatura. E com a plataforma robótica, né, acredita-se que seja uma evolução da técnica e a gente começa a superar limites para casos mais complexos. Aqui é um exemplo, né? Pacientes com obesidade mórbida, essa é uma foto clássica, que eu acho que todo mundo que dá aula de robótica tem essa foto. A gente acredita que talvez a plataforma robótica nos dê condição de operar úteros maiores, né? A gente vai ver um pouquinho isso quando a gente analisar a literatura. A indústria, primeiro, antes de falar um pouquinho da indústria, né, pessoal, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, com a indústria em relação a essa aula, tá? Isso é importante ser dito. A indústria que é responsável pela robótica, ela incentiva a certificação do cirurgião, pessoal. Você não consegue realizar um procedimento cirúrgico sem ter a certificação. Existem uma série de instituições certificadoras no momento. Hoje, no Brasil, a gente consegue certificação. Até pouco tempo atrás, essa certificação a gente tinha que ir para fora do Brasil. Eu, por exemplo, eu fiz a minha certificação em cirurgia robótica em Celebration. Se eu não me engano, o Leonardo deve ter feito a sua certificação em Bogotá, né? Hoje a gente consegue fazer a certificação no IRCAD Rio de Janeiro. Existem várias instituições certificadoras no mundo inteiro, e essa certificação ela é importante, porque ela ameniza muito, ela melhora muito a nossa curva de aprendizado. Não sei se vocês conhecem, aqui é o Barizon. Barizon é um pós-graduando nosso, do grupo do mioma, ele fez a sua certificação recente. A minha certificação, ela era direto no robô. Hoje não, hoje a gente tem essas plataformas, né, que a gente consegue docar o robô direto
e brincar um pouquinho com ele antes da gente ir para o animal. Hoje existe uma prova, eu acho que a certificação do Leonardo deve ter sido nesses moldes também. A gente tem uma prova no porquinho. Então, aqui a gente aprende a docar, aqui, então, tem a câmera, tem 2 braços do nosso lado direito, um braço do nosso lado esquerdo, e aí o Barizon ele vai para a plataforma, né, vai para o cockpit dele, aprender a dar nó, a mexer com a câmera, a mexer com os braços, e essa certificação ela é importante, ela é necessária, tá bom? Uma palavrinha sobre o docking do robô. Eu acredito que, para nós, cirurgiões ginecológicos, esse docking ele tem que ser no lado esquerdo, viu? Por quê? Porque é extremamente importante ter um auxiliar aqui entre as pernas do paciente, manipulando o útero para a gente numa esterectomia, ou manipulando a cúpula da vagina numa sacrocolpexia, né? Eu vejo muito hoje preceptores que não são ginecologistas, que na preceptoria eles docam o robô de forma central, né? Mas principalmente com a nova versão do robô, a gente consegue fazer um docking do lado esquerdo, que é o que a gente preconiza, de forma muito segura. Aqui são os portais. Isso aqui é um problema, né? Os portais eles são extremamente altos, né? Então a gente pega aqui normalmente o portal na cicatriz umbilical é onde a gente coloca a nossa câmera, 20 centímetros lateralmente a gente coloca o segundo portal, contralateral da mesma maneira, e existe uma terceira entrada, que normalmente é um portal não robótico, que é um portal não robótico, onde a gente coloca um assistente aqui para nos ajudar a aspirar, ou até mesmo pensar uma estrutura que a gente não está conseguindo fazê-lo, tá? Normalmente, nas cirurgias robóticas ginecológicas, a gente trabalha com a câmera de forma central e 2 braços laparoscópicos, 2 braços robóticos e um braço laparoscópico. Aqui é uma esterectomia, então observem vocês, existe um assistente aqui entre as pernas do paciente, movimentando esse útero para a gente conseguir operar. Eu confesso para vocês que se essa pessoa ela não for boa, se ela não quiser que a gente não opere, a gente não consegue operar. Isso não é só na robótica, isso é também na cirurgia laparoscópica de forma tradicional. Então, a gente tem aqui uma câmera, né, de forma central, aqui está trabalhando com 2 braços, do lado esquerdo da paciente, um braço do lado direito e um portal não laparoscópico. Essa é a distribuição dos braços que a gente tem quando a gente faz uma cirurgia ginecológica. Normalmente, a gente não usa 3 braços robóticos, na grande maioria das vezes, a gente usa 2 braços. Aqui é aquela imagem que eu prometi para vocês, né? Então, aqui está a câmera. Observem os braços, a rotação desses braços. Ou seja, a pinça praticamente está em paralelo à parede abdominal. Aqui está sendo feita uma esterectomia robótica, né? E, em paralelo, a gente observa a amplitude dos braços do robô. Algo extremamente importante, isso facilita muito, né, alguns procedimentos cirúrgicos, especialmente úteros maiores, né? Como eu coloquei para vocês, a gente trabalha com 2 assistentes, um aqui pinçando alguma coisa para a gente. Se a gente for fazer uma miomectomia, normalmente a gente entra com uma pinça mais forte para tracionar esse útero, fazer uma contrapressão, e um assistente entre as pernas da paciente, no sentido de movimentar o útero para nós. Essa é uma imagem que me impacta demais, né? Isso aqui é a quantidade de robôs nos Estados Unidos até 2010, pessoal. Isso aqui é algo absurdo, né? Ou seja, no mundo tinham 1.750 robôs, né? Só nos Estados Unidos tinha 1.285, isso em 2010. A sensação que eu tenho, depois a gente pode discutir, é que nos Estados Unidos eles introduzem essa plataforma, né? Ou seja, a cirurgia laparoscópica utilizando a plataforma robótica, ela substitui a laparoscopia tradicional sem uma evidência científica importante. Hoje, no Brasil, a gente tem algo em torno de
não mais do que 80 robôs, ou seja, em 2010, os Estados Unidos tinham 1.285 robôs. É algo extremamente importante. Então, a pergunta que surge, né, é se existem vantagens, né, ou seja, complicações, será que as complicações são menores? Será que o sangramento intraoperatório é menor quando eu comparo aqui a laparoscopia tradicional versus a laparoscopia robô assistida? Será que o custo ele é menor ou maior ou equiparável? Será que a reinternação, será que os dias de internação são menores? Será que a gente melhora a qualidade de vida das pacientes utilizando a plataforma robótica? Conversão para a laparotomia é outro desfecho importante quando você analisa a literatura. Tempo cirúrgico, será que essas situações, elas existem alguma diferença quando a gente compara a laparoscopia tradicional versus a laparoscopia robô assistida? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que existe na literatura com relação à sacopopexia. A gente tem uma revisão da Cochrane, né? O que eu preciso dizer para vocês é que os dados com relação à sacopexia robótica, eles são muito antigos, pessoal, muito antigos. A gente precisa de dados mais novos, né? Se passou vários anos, eu acredito que a gente tenha dados mais novos, porém eu não consegui encontrar. Não sei se o Luiz conseguiu encontrar alguma coisa, mas eu particularmente não consegui. Aqui é um desfecho, né, extremamente importante, que é as complicações intraoperatórias e pós-operatórias. Isso determina até o que a gente chama de proficiência na cirurgia robótica. Existem apenas 3 trabalhos, 3 RCTs, né, 3 trabalhos randomizados controlados. O trabalho da Paraíso de 2011 significa que esse trabalho, na verdade, ele começou em 2007, 2006, 2007, 2008, na verdade, então, nós estamos falando aí de, no mínimo, 12 anos atrás. Tem o trabalho da Anger também, que é já de 2014, nós estamos falando de procedimentos que foram realizados, então, em 2010, e a Costantini, de 2017, é o trabalho mais recente que a gente tem. Observem vocês a Paraíso com relação a complicações, né? O número de complicações na sacopopexia laparoscópica tradicional foi muito menor, e isso foi significante do ponto de vista estatístico. Então, o grupo da Paraíso, num primeiro momento, as complicações intraoperatórias e pós-operatórias, elas foram maiores, né, na robótica do que na sacopexia tradicional. Quando a gente utiliza, quando a gente coloca os dois trabalhos, esse processo, ele não é significante do ponto de vista estatístico. Porém, é interessante fazer essa análise individual do grupo da Paraíso em específico. Aqui é tempo operatório, né? Tempo operatório é algo que a gente também utiliza para definir proficiência na cirurgia laparoscópica, né? E não há dúvida, né? Todos os 3 trabalhos, o tempo operatório na sacopexia, ela é muito menor, e é menor do ponto de vista significativo, quando a gente compara com a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica robô assistida. Aqui é o sangramento. O sangramento é uma coisa interessante, né? Em todos os trabalhos que eu vi, tanto na esterectomia robô ou laparoscópica, quanto nas cirurgias uroginecológicas, na sacopexia, a quantidade de sangramento, pessoal, ela é menor, ou seja, favorece a cirurgia robótica em detrimento da cirurgia laparoscópica. O ponto é que, será que isso é significante do ponto de vista clínico? Né? A gente publicou 2 ou 3 trabalhos recentes, agora vai sair um trabalho que a gente publicou sobre o splentes, e a gente falava um pouquinho sobre sangramento, e aí um dos revisores falou, poxa, será que isso é significante? Será que os 51 ml aqui, né, na cirurgia da Enger versus 106, versus 206, será que isso é relevante do ponto de vista clínico? Isso se transforma num maior número de transfusão? Eu diria para vocês que a resposta é não, né? Não, isso não acontece. Porém, né, em larga escala, isso é importante, isso é um desfecho importante. Portanto, do ponto de vista de perda de sangue, não de transfusão, né,
a perda sanguínea ela é menor no robô do que na laparoscopia tradicional. E aqui é um parâmetro que eu gosto muito, que é de reintervenção, né? Reintervenção. E essa reintervenção não é uma reintervenção, não é complicação imediata, é uma complicação tardia. Você precisa reintervir ou por um hematoma ou por uma lesão mais complexa. E aqui não existe diferença do ponto de vista estatístico, mas os números, não dá para a gente fazer nenhum tipo de análise, porque os números são muito pequenos, e aí esse desfecho fica sobre uma interrogação muito grande. Portanto, assim, em termos de evidência científica, na sacropexia, na comparação da sacrocolpexia com a robótica e laparoscópica, a nossa evidência científica ela é muito pequena, porque a gente tem um número de RCTs muito pequeno. Com relação ao custo, não há dúvida, né? Quer dizer, aqui é o trabalho da Paraíso, de 2011, né? O gasto foi maior em algo em torno de $2.000 para a cirurgia robótica, e no grupo da Engler de 2014 a diferença foi um pouquinho maior, algo em torno de quase $9.000 a mais, né? E isso é importante, né? Principalmente num país pobre como o nosso. Esse é um trabalho de 2020, pessoal, do grupo da Paraíso, é um estudo retrospectivo, onde eles fazem a avaliação das 3 técnicas, né? Aberta, laparoscópica e robótica, um segmento onde a mediana é de 6 anos e meio, variou de 2 dias a 13 anos, e aí eles têm um desfecho que eu gosto em uroginecologia de uma maneira global, que é a recorrência e o retratamento. Recorrência aqui, pessoal, foi aquele estadio 2, ou seja, o ponto do prolapso chega até o introito. O retratamento foi a necessidade de pessário ou a necessidade de procedimento cirúrgico. Ok? E aí, com relação a esse desfecho, né, a cirurgia robótica ela tem uma recorrência, um retratamento maior quando a gente compara a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta. Existe tem que ler o trabalho, né, porque eles não são iguais. Os casos mais graves, eles estavam mais presentes quando se utilizava a robótica do que a laparoscópica, do que a aberta. Quando você iguala a sua casuística, com relação a esse quesito da intensidade da doença, não houve diferença, né, com relação a esse desfecho, recorrência e retratamento das três vias. Aqui, pessoal, é a curva de aprendizado da sacrocolpexia, né? Eu fiquei um pouquinho assustado com esse trabalho, né? Eu não tenho esse número ainda. E vai ser difícil ter esse número nos próximos 3, 4 anos. Mas eles fazem uma avaliação da curva de aprendizado através de 2 parâmetros. Primeiro é o parâmetro tempo cirúrgico, tá? E eles fazem uma avaliação de 12 meses, e aí eles observam que a média do tempo cirúrgico foi 4. E aí depois eles fazem uma regressão e voltam para saber em que momento, né, em que momento os cirurgiões eles atingiram 4 horas de tratamento, de tempo cirúrgico. E aqui, nesse caso, isso aconteceu após o 60º procedimento cirúrgico, tá? Isso é muito semelhante, né, Luiz? Eu acho que na cirurgia laparoscópica, na sacropexia, alguns trabalhos, eu lembro bem do trabalho do John DePrest, que ele fala que há algo em torno de 50 cirurgias para você adquirir uma proficiência na sacrocolpexia laparoscópica. E isso demora, né, ele fez uma avaliação de tempo, isso poderia demorar até 5 anos. E com relação à proficiência, eles fazem uma avaliação relacionada ao número de complicações, né? E a complicação, ela diminui para esses parâmetros que estão aqui, ao redor da 84º procedimento cirúrgico. Isso não significa, porém, pessoal, que ele não teve sucesso, né? Com relação, olha, essas 14 pacientes que foram operadas no 2º mês, né? A taxa de complicação deles foi muito baixa. Porém, eles trabalharam com a média e fizeram a regressão.
E aí, para atingir uma diminuição significativa do número de complicações, isso aconteceu a partir da 84º procedimento cirúrgico. Vamos entrar um pouquinho, pessoal, na esterectomia, porque a esterectomia, os dados são mais robustos, por isso que eu trouxe um pouquinho dos dados com relação à avaliação da esterectomia robótica e laparoscópica. Esse é um trabalho muito grande, é um trabalho que eu gosto bastante, né? Os autores avaliaram mais de 200 mil procedimentos cirúrgicos, foram avaliados mais de 400 hospitais, uma avaliação de 2007 a 2010. A cirurgia robótica cresceu quase 10% em 2010, a laparoscopia 6% até 2010. Os números de laparotomia, eles diminuíram de forma significativa. As complicações entre robô e laparoscopia tradicional não foram diferentes. O que chama atenção é o maior custo da cirurgia robótica. Aqui é um outro dado também com uma quantidade de pacientes extremamente grande, né? Uma avaliação de 2009 e 2010. 20% dessa casuística foi feita através da laparoscopia, 5% através da robótica. O número de complicações foi sem diferença. A transfusão ela foi menor na cirurgia robótica em comparação à laparoscópica. O número de pneumonias foi maior na robótica em relação à laparoscópica. E isso se deve, eu acabei não comentando, mas isso se deve à posição de Trendelenburg que a gente faz, né? É uma posição de Trendelenburg acentuado. E depois que você acopla o robô, você não mexe mais no paciente, né? Essa é uma situação também importante que todos saibam, né? Depois que você acopla o robô, não há como você levantar essa mesa ou diminuir essa mesa mais. E o custo aqui foi maior, né? Até o presente momento, o custo da cirurgia robótica ela é maior quando você compara com a laparoscopia tradicional. Esse é um outro trabalho também interessante, de 2014, eles avaliam com relação à esterectomia na doença benigna, a satisfação e alguns desfechos reportados pelos pacientes, né, e uma casuística extremamente grande aqui, né, mais de 6 mil casos. E aqui, o grupo que estava mais satisfeito com o seu procedimento cirúrgico eram aqueles que fizeram a cirurgia robótica, aqueles que estavam menos satisfeitos eram aqueles que tinham feito a cirurgia que tinham feito a cirurgia abdominal. E os mais insatisfeitos, né, foram aqueles que fizeram o single incision laparoscópico, quer dizer, a laparoscopia com um portal único, né, são 10% aqui, o percentual de 10% dessas pacientes estavam insatisfeitos, e o grupo que estava menos insatisfeito era o grupo que tinha feito a cirurgia robótica. Na sequência, a gente tem a laparoscopia, a cirurgia vaginal, a cirurgia abdominal, e os mais insatisfeitos, repetindo, foram aqueles que fizeram a laparoscopia com portal único. Aqui é o comportamento das cirurgias na esterectomia por doença benigna, né, segundo essa publicação de 2014, existe uma inversão nos Estados Unidos, a cirurgia abdominal vem caindo de forma significativa, né, a cirurgia robótica vem subindo de forma significativa, e a cirurgia vaginal, ela vem se mantendo estável. Existe uma... os americanos hoje, eles têm tentado estimular de forma muito significativa a cirurgia vaginal. Segundo alguns relatos de alguns colegas americanos, quer dizer, para você fazer uma cirurgia vaginal, uma doença benigna, né, o Insurance Health, né, o sistema de saúde americano, o médico americano nem precisa de autorização. Isso SIC, né, isso segundo alguns colegas americanos. Existe uma força-tarefa, né, das sociedades americanas no sentido de tentar melhorar esse número de cirurgias vaginais nas doenças benignas do útero. Aqui é uma comparação, uma casuística pequena, né, mas para a esterectomia, 51 pacientes fizeram cirurgia robótica, 54 laparoscópicas, o IMC e o peso eram equivalentes,
E a robótica, ela teve menor tempo cirúrgico e menor queda no HB. E com relação às complicações, sem diferença e sem conversões. Esse grupo já fez uma avaliação com relação ao custo, úteros para doença benigna, esterectomia para doença benigna, úteros menores do que 16 semanas, né? Portanto, úteros tranquilos de serem resolvidos por via vaginal também, menor custo para a via vaginal e um custo muito semelhante entre a laparoscópica e a robótica para esses úteros menores. Esses úteros menores a gente acaba usando só 2 braços e isso determina uma diminuição importante no custo, né? Aqui é um estudo retrospectivo também importante, onde eles fizeram uma avaliação da taxa de conversão, né? E aí a robótica ela tem uma taxa de conversão menor quando comparada à laparoscopia. E tem um dado que eu acho que é extremamente importante, né? Ou seja, cirurgiões com alto volume têm menor índice de complicação, cirurgiões com menor volume, cirurgiões com alto volume têm menor índice de complicação, cirurgião com menor volume tem um índice maior, né? Eu acho que a gente sempre vai ter um viés em qualquer trabalho que a gente faça, que é a experiência do cirurgião. A experiência do cirurgião é algo que eu acredito que seja uma situação extremamente importante. Aqui, esse grupo ele é interessante, pessoal, é um grupo meio, eu diria, meio maluquinho, eu explico por quê. Isso aqui é um estudo retrospectivo também, onde eles fizeram uma avaliação das cirurgias robóticas e laparoscópicas para úteros grandes, acima de 750 gramas. Os dados demográficos e cirúrgicos eram equivalentes, e aí a cirurgia robótica teve um menor tempo cirúrgico e um menor custo do que a laparoscopia. Esse grupo, né, formado pela Moad, na verdade, eu acho que é uma mulher, é Gabi Moad. Eles também... Não, é um homem, Rodrigo. Oi? Ele é um homem, ele é libanês, ele é da libanês? George Washington. George Washington. Eu fiquei na dúvida, porque na hora que eu fui olhar, estava Gabi, e eu falei, será que é homem, será que é mulher? E esse grupo, eles de forma muito impressionante, eles começaram a estressar o sistema na cirurgia minimamente invasiva. Eles têm um trabalho onde eles fazem cirurgia minimamente invasiva para úteros de 2.000, 3.000, 4.000, né? Mostrando, e eles mostram aqui, eles levam ao limite, né, as cirurgias minimamente invasivas. Ontem, não sei se todos aqui tiveram oportunidade, mas a Rosane Coe, ela fez uma palestra sobre um dispositivo que ela tem de imagem para melhorar as cirurgias vaginais. E o que me chamou a atenção foi que na conversa que ela teve, né, eles têm usado muito a cirurgia minimamente invasiva na doença benigna, né, ou seja, provavelmente a laparoscopia ou a laparoscopia robô-assistida para fazer úteros grandes, né. O grande problema dessa situação, para que se torne viável, é que você precisa desacoplar esse útero inteiramente da pelve, né? E aí você morcelar por via vaginal. Muito interessante. Recomendo que procurem esse nome e vocês vão ver uma série de trabalhos onde esse grupo estressa de forma significativa as cirurgias minimamente invasivas. Pessoal, então chegamos aqui, né? Existem vantagens? Pessoal, eu diria para você que a experiência do cirurgião é algo extremamente importante. Diria para você que a ergonomia da cirurgia robótica é uma situação que é mais importante, ela é melhor na cirurgia robótica quando a gente compara com a laparoscopia tradicional. Destreza, eu acho que sim também. Eu acho que isso é uma situação importante. Precisão, visão e sutura. A sutura, ela é mais... a gente vai ver que ela é mais fácil, né, quando a gente faz por via robô, por via robótica, do que quando a gente faz por via laparoscópica. Vou mostrar alguns vídeos para vocês. Isso aqui é uma miomectomia, né? É um nódulo único. Isso não significa que não se possa fazer por via robótica, por via laparoscópica tradicional. Eu tenho o meu assistente aqui tracionando esse útero, e eu tenho aqui, então, os 2 braços, né, fazendo a retirada do útero. Isso confesso para vocês, para nódulos únicos, fazer isso através da laparoscopia, fazer isso através da laparoscopia robô-assistida é semelhante. Nódulos únicos, confesso para vocês que é semelhante. O que difere nessa situação é isso aqui, pessoal. Vou acelerar um pouquinho.
senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O que difere um pouquinho é essa sutura. Isso não significa que cirurgiões extremamente treinados não possam fazer essa sutura de forma importante, de forma fácil, tá? Mas não há dúvida que a sutura na cirurgia robótica é um diferencial. E quando a gente pensa na sacopexia, isso é um diferencial, sim. Eu vejo muito cirurgião, já operei com alguns cirurgiões importantes, que na hora que vai fazer a sacopexia, eles dão uma quantidade de pontos menor que quando a gente faz a cirurgia abdominal. Não, eu quero fazer uma sacopexia com o mesmo número de pontos que eu dou, né, na cirurgia abdominal. Podemos discutir se eu preciso de dar muito ponto ou não, é uma outra discussão. Tá? Aqui é uma miomectomia também, é um caso mais simples, né? Só para mostrar a destreza, a facilidade que a gente faz a sutura da lesão. De novo, em mãos hábeis, em cirurgiões laparoscópicos hábeis, não há dúvida que fazer isso talvez não tenha grandes diferenças, não. Talvez múltiplas miomectomias seria uma indicação mais precisa da cirurgia robótica. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo, vou correr um pouquinho aqui. É mais do mesmo. A gente tem esse backhand aqui, tem hora que a gente vai fazer isso na laparoscopia que a gente pena um pouquinho. Aqui tem o aprendizado do cirurgião aqui que a gente está vendo, mas você vê cirurgiões que têm uma curva de aprendizado maior fazendo isso com uma rapidez muito, muito grande. Aqui é uma esterectomia do útero volumoso. Essa aqui a minha cirurgia eu não consegui editar para vocês, essa cirurgia não é minha, essa cirurgia é do Mariano. Tá? Olha a facilidade que a gente tem, né, de liberar os folhetos, né? Olha que coisa fantástica. Eu costumo dizer que há uns 10 anos atrás, eu costumava dizer que eu estava laparoscópico, hoje eu tenho feito muita cirurgia laparoscópica. E hoje eu costumo dizer para as pessoas que eu estou robótico. É uma plataforma que eu estou me empenhando para adquirir proficiência, como aquele trabalho anterior, tá? O Mariano não está fazendo uma oforectomia nessa paciente. No primeiro momento a gente parece que está fazendo, né? Mas não. Olha a facilidade que você tem de trabalhar, né, com os tecidos, né? Algo que impressiona, né? Isso não significa, eu acho que úteros pequenos você fazer com via robótica ou via laparoscópica, mas os úteros grandes, a literatura vem demonstrando que talvez a robótica, isso não está muito claro, mas que talvez a robótica ela seja melhor. Olha a abertura do redondo, a abertura do peritônio anterior, né, algo que chama a atenção. Olha essa dissecção, né? Poxa, muito bacana, muito bacana. De novo, não significa que você não possa fazer isso por laparoscopia. Alguns autores acham que a robótica, para aquele que nunca fez cirurgia minimamente invasiva, nunca fez uma laparoscopia, talvez a curva de aprendizado seja menor, né? Mas existe curva de aprendizado, pessoal, existe curva de aprendizado sim, ok? Isso aqui é uma cirurgia minha, eu tenho poucos dados dele, né? Aqui, foi o meu primeiro caso, eu estou abrindo aqui a região do promontório. Hoje eu não faço mais assim, pessoal. Hoje o meu auxiliar, ele traciona esse peritônio, ele faz uma tenda grande, né? O gás, normalmente, ele seca. Aqui não, aqui eu fiquei um grande tempo abrindo esse peritônio, né? E a posição da tela, ela tem que ser alta, né? Ela tem que ser alta no ligamento, né? O ligamento, ele é mais espesso bem no ápice do promontório, né? Não é para você fazer a colocação dessa tela lá embaixo, porque aí o ligamento longitudinal anterior, ele é mais fino, né? Então, é alto que você precisa abrir, tá?
Aqui, pessoal, é a dissecção da parede anterior, né? E aí, na sequência, a gente vai para a parede posterior, né? Eu demorei bastante aqui, viu? Confesso para vocês que essa cirurgia durou quase 5 horas e meia de cirurgias no total, né? Vou acelerar um pouquinho. Aqui já é a abertura do peritônio do posterior. Tem uma diferença, né? Quer dizer, para a gente operar prolapso genital, o custo é alto, né? Normalmente as pacientes com prolapso genital, elas têm um poder aquisitivo menor, infelizmente, né? E é muito difícil você forçar essa situação, adquirir expertise nesse tipo de cirurgia, né? O que está acontecendo em São Paulo é que, na verdade, e eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é que o sistema de saúde ele absorveu esse tipo de cirurgia. Então, não onera muito o paciente, né? Não dá para fazer uma cirurgia dessa e cobrar 10 mil para que a gente possa realizar uma cirurgia robótica, né? Sendo que o convênio paga a laparoscopia tradicional. Aqui é a abertura do posterior, tá? Aqui não dá. Aqui já é fechando o peritônio. Conversando com alguns colegas americanos, né, eles relatam, isso é altamente empírico que eu estou dizendo, não tem uma comprovação, mas o sistema americano de saúde, há uns 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, quando eles introduzem a plataforma robótica, eles introduzem a plataforma, eles mexem, né, com o sistema de saúde, eles saem da laparoscopia tradicional para a cirurgia robótica sem uma evidência científica significativa, tá? Sem uma evidência assim, não acontece isso. E os americanos, eles fazem isso, né? Eu lembro que, estudando para minha livre docência, no tratado do Novak, com relação à patologia do trato genital inferior, né, ele faz um relato com relação à citologia líquida e à citologia tradicional. O PAC, os laboratórios americanos, todos eles transferiram para a citologia líquida, porque era uma citologia, era um procedimento mais caro, ou seja, a citologia tradicional custava $1, a citologia líquida custava $10, né? E baseado muito em série de casos, muito em avaliação de sensibilidade e especificidade. E aí, no final, sai um grande trabalho americano mostrando que, em termos de sensibilidade e especificidade, a citologia líquida era exatamente igual à citologia tradicional, ou seja, não tinha diferença. Porém, o parque de equipamentos dos laboratórios americanos tinham todos eles modificados, então não houve como correr atrás. A sensação que eu tenho com a robótica é essa também, né? O sistema americano, né, ele é formado por grandes hospitais com corpo clínico fechado. E, na verdade, eles disputam o paciente entre si, né? Eles disputam o paciente. Então, quanto maior, quanto melhor, quanto mais avanço tecnológico o hospital tem, melhor. E isso chama um maior número de hospitais, né? Então, eu acho que é só achismo meu, que a gente, nesses próximos anos, a gente vai ter trabalhos mais robustos, mostrando diferenças entre a plataforma robótica e a plataforma e a laparoscopia tradicional. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação. Eu não imaginava que você fosse passear tão bem por outras áreas, e é importante isso porque, já vista a escassez de evidências científicas que nós temos, para a gente discutir com um pouco mais de clareza, de fato, tinha que falar de esterectomia. Eu queria passar logo para o Luiz, para a gente não perder tempo. Eu acho que você tem que sair, Rodrigo. Você está apresentando ainda o...
Tem que deixar ele apresentar para o Luiz poder entrar. Exato. Isso. Bom. Apresentar e eu tenho que sair? Não. Agora já está ok. Você já está ok, né? Já trocou. Gente, boa noite a todos. O Luiz Gustavo Brito é uma pessoa que é muito inexperiente com webinars e com lives. Tem feito pelo menos assim uma dúzia por dia, né, Luiz? Gente do céu. Olha, eu estava até Mas é porque assim, a bola só procura os craques, né? Eu acho que o meu não é à toa que os amigos estão aqui reunidos para falar mais uma vez sobre esse assunto, porque interessa a todos. Rodrigo, nossa, aula fantástica. Agora o desafio do Luiz é tentar trazer um pouco mais de evidência, abrir a nossa cabeça, né, para o que existe na laparoscopia em relação à Promonto. Fica à vontade, Luiz. Tá ótimo. Boa noite, Léo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Na verdade, quando eu vi aquele cartaz meio com o Rodrigo, parecia aquela coisa meio assim, né? Fight, né? Assim, eu de um lado, o Rodrigo do outro. E foi só uma sugestão. Né? Foi uma sugestão. Aí eu fiquei pensando, bom, primeiro que a queda de braço vai ser difícil, porque o Rodrigo é muito bom. Segundo, porque a robótica é uma coisa que me encanta. Apesar de eu não fazer cirurgia robótica, eu fiz só o treinamento e tudo, eu trabalho no hospital onde não tem. Mas eu tenho um fascínio porque eu acho que a robótica, o grande empecilho dela é dinheiro, né? E eu vou comentar isso um pouco mais para frente. O Rodrigo deu uma excelente aula. Na verdade, eu estava com uma dificuldade, eu não tenho nem o que falar, foi super em evidência. Então, como é A versus B, o que eu apresentaria era B versus A. Então, na verdade, muita coisa que ele selecionou foi o que eu selecionei. Foi bom, porque, na verdade, eu tive um problema aqui seríssimo com o meu OneDrive, que eu não consegui baixar a minha última versão da aula, e isso eu peço desculpas a vocês, mas eu posso garantir que, na verdade, assim, 90% foi aquilo que o Rodrigo colocou de trabalhos mais importantes, mostrando aí que realmente a gente ainda não tem qualidade de evidência e número de trabalhos com metodologia adequada para conseguir fazer análises mais minuciosas entre os grupos. Na verdade, eu consegui baixar mais aquele vídeo, Léo, queria te pedir desculpas, eu vou colocar ele aqui Fica à vontade. No GMI, e depois eu tenho os outros vídeos aqui, mas eu acho que aquele vídeo ele está bem interessante, que foi um vídeo que eu coloquei no grupo do professor Paulo Airosa, e eu vou colocar esse vídeo, porque ele, na verdade, ele é mais visual do que da evidência, e isso até estava falando aqui, como que as coisas são. Foi fantástico, porque o Rodrigo fez um equilíbrio bom, mas mostrou realmente essa robustez. E no final eu faço as minhas considerações em relação àquilo que ele expôs, com relação a alguns pontos da comparação das cirurgias. Então, eu vou colocar aqui minha tela para compartilhar. Eu vou colocar o vídeo gravado, como eu tinha colocado para todos, e ele, teoricamente, tem um áudio. Se não tiver o áudio, eu queria que vocês me dissessem se sim ou não, para eu poder tirar o volume para mim, porque às vezes isso aparece na plataforma, e aí eu vou falando e vou narrando o vídeo, tá? Saiu o som aí? Não estou ouvindo. Não saiu o som? Aquele não. som do vídeo que eu começo falando agora, por exemplo? Não. Mas o vídeo, a imagem está aparecendo. Tá. Da Unicamp. Então, perfeito. Então, tá ótimo. Então, eu vou narrando então aqui para vocês. É bom, deixa eu até diminuir o volume para mim aqui. Então, eu fiz, na verdade, um passeio pelas principais cirurgias pela via laparoscópica, né, em relação ao prolapso genital. O Rodrigo definiu muito bem o impacto da correção do prolapso apical pela sacrocolpexia. Eu vou acabar colocando mais a minha apresentação focado nesse ponto. Então, como ele já comentou, a gente tem aqui as técnicas principais de correção do prolapso genital pelo ACOG, e a gente sabe que para fazer uma correção via abdominal do prolapso apical, a gente tem tanto a sacropexia laparoscópica quanto a sacropexia abdominal, preferencialmente a laparoscópica pelos resultados, a correção pelo ligamento uterosacro, cirurgia de Ramacol, e a gente pode também fazer a correção via vaginal, pela correção do ligamento sacroespinhoso, bilateral ou unilateral,
E para defeitos anteriores, a colporrafia anterior pode ser feita também por via laparoscópica, embora tradicionalmente ela seja feita por via vaginal, né, por conta do nosso próprio treinamento. Mas eu também vou mostrar um vídeo no final que é possível você fazer a correção por via laparoscópica. A parte posterior, a gente realmente quase nunca corrige por via laparoscópica, o compartimento posterior, embora também possa, né, isso tem poucos trabalhos mostrando, o Bruno Deval é um dos que defende muito essa correção, e a perineorrafia realmente é uma coisa que você vai acabar fazendo no compartimento posterior, né, por via vaginal. Então, a sacrocolpexia, a gente sabe que os resultados anatômicos tendem a ser maiores que a pexia de cúpula vaginal, mas quando a gente fala em cura subjetiva, e é isso que cada vez mais está entrando em voga, elas são iguais. A taxa de recidiva parece ser menor na sacrocolpexia, uma melhor recuperação. Defeitos estádio 3 e 4, a gente não tem muita dúvida que possam utilizar. Manter o colo, diminuir a taxa de extrusão de tela, e é importante a gente ter esse conhecimento da anatomia pélvica realmente para que a gente consiga identificar os principais pontos, né, e evite erros durante esse percurso da realização do procedimento, né? Essa tela, a mais utilizada é o polipropileno, essa é a que é mais utilizada. Vale lembrar que o ORN do FDA não inclui as telas de utilização para promontofixação. Basicamente, esse ORN ficou para as telas em parede anterior vaginal. Tá? E esse warning também, a princípio, não se normatizou no Brasil, mas é uma coisa que acabou sendo difundida mundialmente, né? Então, a gente tem, o Rodrigo comentou, mas a gente faz igual todo mundo? Será que a gente tem diferença de técnica cirúrgica de um para outro? Por que a gente faz menos pontos quando a gente está na via laparoscópica? Será que isso tem mais impacto ou menos impacto, né? E a necessidade de você estandarizar a cirurgia é importante. A gente fez essa revisão, a gente publicou ela tem 2 anos, mas ela não, a princípio, não, fazendo uma análise agora recente, não mudou muita coisa. Ela analisou 22 estudos, a gente inclui só estudos randomizados comparando diferentes abordagens de sacrocolpexia ou comparação de sacrocolpexia com outras cirurgias para prolapso. E a gente encontrou uma grande heterogeneidade no estudo, porque a gente realmente não conseguiu definir um número médio de pontos, um tipo de fio específico, então variava, por exemplo, o número de pontos de sutura no promontório de 2 a 6, na cúpula vaginal anterior de 2 a 5, na cúpula vaginal posterior de 2 a 7. O fio, claro, havia existia uma mediana, mas você via uma grande variedade de passos em relação a número de tempo de dissecção em relação ao reto peritônio, ou, por exemplo, como você faz uma melhor visualização do espaço pré-sacral, se você utiliza alguma pinça reparo, ou eventualmente você sutura alguma região próxima da tenha para você tirar aquela alça intestinal da frente do promontório que você está começando a analisar. E como o Rodrigo falou, realmente a média de procedimentos para você chegar num platô mais seguro é em torno de 50 a 60 procedimentos, né, com complicações presentes aí em torno de 15% no começo, mas isso vai caindo consideravelmente a 3%. E esse vídeo, inclusive, é um vídeo do professor Leonardo, basicamente mostrando uma possibilidade de disposição dos trocáteres em torno de 4 a 5, onde a gente vai deixar um trocáter central de 10, 2 próximo da margem costal. Você pode fazer o trocáter auxiliar, você pode utilizar esse trocáter auxiliar ou do lado direito ou do lado esquerdo, e onde essa disposição ela costuma ser diferente da disposição da via robótica, como o professor Rodrigo já comentou, né? Mas a disposição ela é extremamente importante, porque o cirurgião precisa ter uma flexibilidade para poder girar a pinça para poder fazer a sutura, e lembrando que muitas vezes você vai fazer backhand ou alguma outra manobra para você fazer a sutura no promontório. Eu gosto muito desse vídeo do professor Cosson, é um vídeo que é da Universidade de Lille, vocês podem obter na própria página da Universidade de Lille no YouTube, eles têm um canal chamado Anatomia 3D, e eu acho ele muito interessante para a gente poder visualizar. Então, uma vez que vocês retirou a alça intestinal e começou a tentar imaginar a visualização desse espaço pré-sacral,
Você sabe que no meio desse promontório você vai ter os vasos sacrais médios, você vai ter os nervos hipogástricos, que cada vez mais a gente consegue visualizar, porque a gente procura aquilo que a gente sabe que vai encontrar. Você encontra o ligamento longitudinal paravertebral. Você sabe que, basicamente, você pode fazer uma promontofixação mais a nível de L5 ou você pode descer mais a nível de S1, mas a gente tem que lembrar que existe uma distância de 1 centímetro da raiz do primeiro nervo sacral, se a gente desce muito essa sutura. A bifurcação da aorta, ela faz o limite cranial, mas a gente sabe que basicamente o que a gente tem que ficar de olho é do lado esquerdo a veia ilíaca comum direita, esquerda, e do lado direito a artéria ilíaca comum direita e o ureter direito. A gente sabe que o melhor espaço para fazer realmente essa sutura vai ser o espaço localizado à direita. Os vasos sacrais médios, eles podem eventualmente serem mais achatados pelo pneu peritônio, mas de forma geral eles são mais visíveis, porque a visão videolaparoscópica é superior a uma visão de via abdominal. O plexo venoso sacral está embaixo, então é sempre importante lembrar que na hora da dissecção ela não ir tão cranialmente, né? E a gente tem que lembrar que o ureter direito é que realmente é a estrutura do lado direito dessa região onde a gente vê aqui, que vai ser onde provavelmente você vai suturar, que apresenta maior variação de posição. Você pode ter ureter duplicado, você pode ter um ureter que varie da sua distância à região medial do promontório de 1,3 a 3,6 centímetros. Então é importante a gente, na hora que a gente for localizar esse espaço, realmente a gente procurar esse ureter direito. A veia, a gente preferencialmente não deve dissecar, porque veia é traiçoeira, a gente sempre tem que lembrar que ela pode estar do meio distando 1 a 4,5 centímetros também, e distando da base da ilíaca comum direita, ela vai ter uma distância de 1 centímetro. Então vocês conseguem entender que vai realmente formando esse triângulo à direita que você vai limpar, né? E você pode também, obviamente, ter alterações, variações da artéria ilíaca comum direita, né? De 1,5 a 3,9 centímetros, né? Você pode também ter variações da posição do plexo hipogástrico, mas acho que os principais pontos, de fato, realmente, são a veia ilíaca comum esquerda, o ureter direito e a ilíaca comum direita. A gente realmente precisa ficar muito atento a essas posições anatômicas. Dessa forma, então, a gente tem uma posição que a gente vai ter, onde a gente vai realmente posicionar essa agulha, né, em que você pode vir de backhand com mão esquerda, você pode vir com mão direita, dependendo se você está se posicionando à esquerda ou à direita da paciente para fazer essa sutura, né? E a gente precisa ter a mesma sensação de sutura que a gente tem quando faz uma promontofixação aberta, tendo aquela sensação de que realmente você passou pelo ligamento longitudinal, né? E vou colocar aqui mais para frente. Ok, então o espaço pré-sacral, a gente vai utilizar uma pinça para a gente tentar separar esse espaço, para a gente poder realmente iniciar a abertura dessa região, aonde você tem uma área trabeculada, que você pode ser chamado de efeito champanhe. A gente está aí fazendo uma avaliação, na verdade, aí, com o nervo hipogástrico, tá? Que está aí achurado nessa parte menos escura embaixo, onde você consegue fazer uma abertura desse espaço pré-sacral. Você vê o promontório, você está levantando aí algumas traves de plexo hipogástrico, e aqui eu estou abrindo o retroperitônio, embaixo eu tenho traves de nervo hipogástrico, embaixo disso é que eu tenho realmente o fundo. Então, eu estou tentando fazer uma promontofixação nerve sparing nesse sentido, né? Eu vou nessa dissecção e posso ir até o fundo de saco posterior, onde eu vou encontrar a outra dissecção que você pode começar. O modo como você vai começar, se você inicia pelo promontório ou pela cúpula vaginal, tanto faz. De forma geral, a gente precisa saber que, se a gente está falando em cúpula vaginal, a distância do útero até a região do trígono vesical de 3 a 4 centímetros, é o que a gente vai precisar saber quando a gente vai fazer a dissecção na parede vaginal anterior. Então, se você, por um acaso, vai, teoricamente, começar a fazer a cirurgia na parede vaginal anterior, depois da estereia subtotal, se você fizer a estereia subtotal, no caso, você vai fazer uma dissecção romba com uma tração, e com movimento de tração e contratração. Você pode distender a bexiga para você ter certeza do plano que você está entrando. Você pode entrar pela lateral, se você tiver uma paciente com cicatriz de cesárea prévia, até você chegar ao trígono vesical. Quem defende uma promonto menos impactante, menos radical no sentido de dissecção,
costuma dizer que só 3 a 4 centímetros são suficientes. Tem alguns trabalhos aí na literatura que sugerem que realmente não tem uma diferença de pop-kill, mas é tudo trabalho retrospectivo. O trabalho, agora a gente está mostrando vídeos do compartimento posterior. A câmera do lado direito é com probe retal e a câmera do lado esquerdo, ela é basicamente fazendo a dissecção retal, até onde você vai encontrar a região do platô do elevador do ânus, você vai tentar centralizar esse reto, né, e você vai, pela lateral, vai começando a identificar os espaços avasculares laterais da pelve para você chegar no levantador. Também, quem defende a promonto menos radical na cúpula posterior não costuma ir até a região do elevador, ela simplesmente desce 5, 6 centímetros da parede vaginal para você chegar ao seu limite de secção, tá? O número de pontos da média daquela revisão foram 2 a 3 pontos, tem gente que prefere fazer mais. A tela é uma tela normalmente em Y, onde você vai exatamente tentar manter essa vagina como ponte, né, para você tentar alterar o mínimo possível esse eixo vaginal depois da cirurgia. Os pontos são pontos simples, o fio pode ser absorvível ou inabsorvível, normalmente os fios são absorvíveis de longa duração. É um PDS aqui do lado esquerdo, mas você pode usar Vicryl, o que você achar melhor. Tem gente que prefere usar Mercilene em tudo, então depende muito daquilo que você está seguindo. Já não tem trabalho comparativo com relação a fio em promonto fixação, tem para Rymacol, não mostrou diferença de recidiva de prolapso, tá? Dessa forma, você faz, então, essa fixação com um ponto no elevador do ânus, 1 a 2, um em cada lado, e 2 pontos na parede. Na parede anterior, você vai procurar fixar essa tela também próximo do trígono, né? E você faz um ponto na região mais caudal, um ponto na região central dessa dissecção e um ponto mais próximo a nível do colo uterino, tá? Você pode, eventualmente, fazer isso, você pode, se você, na Europa o pessoal utiliza muito os staples, né, que são as taxinhas, né, para você realmente fazer essa dissecção, essa fixação da tela. Uma vez disso, você vai utilizar, vai tracionar uma tração leve da tela, você vai apoiar essa tela a nível do promontório já dissecado e você vai procurar suturar essa tela no promontório, tá? Vai tirar o excesso. E depois que uma vez que você sutura, a imagem da esquerda, ela está fazendo esse passeio pela fixação da tela no promontório, o vídeo da direita, ele está já fazendo o fechamento, né, do retroperitônio, uma vez que você já deixar posicionado essa tela, né? Sempre lembrar que você vai ter um espaço curto, às vezes não compensa você dissecar muito, é sempre importante lembrar que existem espaços pré-sacrais e espaços pré-sacrais. Em pacientes obesas, essa região é extremamente difícil de secar, então a minha sugestão é sempre tracionar para você realmente ter a possibilidade de você não entrar direto em áreas vasculares ou em outras variações anatômicas que você não está conseguindo enxergar, tentando criar aquele efeito champanhe num panículo adiposo pré-sacral mais importante. Esse é um dos trabalhos, saíram mais uns 3 ou 4, eu acho que isso futuramente vai ser objeto de comparação em algum estudo randomizado, porque a gente, como uroginecologista, entende muito mais que o principal é a questão da satisfação clínica. Nesse trabalho, eles encontraram que realmente houve uma redução aí dos pontos C e D importantes depois dessa sacrocolpexia para valores que provavelmente são considerados adequados se a gente imaginar. Desculpem, gente, eu comecei a baixar os arquivos e eles deram aquele problema. Cadê o vídeo, gente? Peraí. Pronto, voltou. A complicação mais temida, ou melhor dizendo, mais específica da sacropexia é a espondilodicite, onde a gente tem a presença de febre do lombar, secreção, corrimento vaginal, né? A gente tem que lembrar que a tendência maior é quando a gente tem um prolapso de cúpula, onde você vai fixar essa tela, porque a gente sabe que essa tela tende a ser mais facilmente exposta, extrusa. Lembrando que o diagnóstico principal é de ressonância de pelve, com antibiótico terapia por 2 a 4 semanas, e eventualmente você discutir a retirada de tela, né?
E aqui são outras cirurgias, a gente tem aqui a suspensão do ligamento uterosacro, que é a cirurgia de Raimakol. O ponto mais importante é lembrar que a gente precisa sempre identificar o ureter, porque o grande problema do Raimakol é a localização do ureter. A gente sabe que quanto mais para cima a gente se distancia desse uterosacro em relação ao ureter, então sai de 1 centímetro de distância para até 3, quando a gente está no nível mais alto fazendo a fixação do ligamento uterosacro. Existe uma certa diferença, existem vários tipos de Raimakol modificado, mas de forma geral, você começando da lateral e partindo com pontos contínuos e procurando envolver a cúpula vaginal até a região central ou até a região diagonal oposta, é uma possibilidade. Você pode novamente partir com o fio contralateral e fazer a mesma dissecção, mas também vale lembrar que é interessante também, é importante fazer a cistoscopia depois do procedimento, mesmo que você tenha uma segurança para você realmente evitar uma complicação. Pelo menos a recomendação é que a gente faça isso. Embora os trabalhos tenham mostrado aí pouca diferença entre o Raimakol e a pexia de cúpula, a gente ainda precisa de mais trabalho. Se vocês pegarem o manual da Febrasgo, existe uma recomendação maior de Raimakol para prolapso estadio 2, mas em pacientes que não querem fazer uma esterectomia é uma possibilidade. E para finalizar, a ampla possibilidade da utilização da laparoscopia na correção do prolapso, a gente tem aí uma correção de um defeito paravaginal nesse vídeo, né? A gente não tem trabalhos randomizados comparando o defeito via vaginal com o defeito via laparoscópico, a gente tem trabalhos retrospectivos de série de casos para correção, mas veja que eu estou vendo aqui do meu lado esquerdo, no arco tendíneo da face pélvica, obturador interno, e eu tenho esse amplo espaço, um defeito lateral bilateral, onde eu estou procurando exatamente explicar a face pubovésica uterina de volta à parede para que eu feche esse buraco e eu resolva esse problema desse defeito anterior que existe aí nessa paciente. A gente, claro, tem que lembrar que na grande maioria das vezes, os defeitos são combinados, e quando eu tenho um defeito anterior, eu geralmente tenho um defeito apical, mas a gente precisa, eventualmente, ficar atento a defeitos laterais que, porventura, você perceba que, eventualmente, não venham a ser corrigidos via laparoscópica. Eventualmente, da mesma forma que, eventualmente, a gente precisa corrigir defeitos posteriores, como uma perineurrafia, porque você quer realmente reduzir esse ato genital num pós-operatório de uma cirurgia tipo a promontofixação. O que eu ia comentar em relação às comparações, o Rodrigo já falou. A gente tem só 2 revisões sistemáticas, uma de 2016, comparando robótica laparoscópica. Ela é a revisão, na verdade, depois da revisão da Cochrane, que o Rodrigo comentou, onde ele já mostrou os principais pontos em relação à cirurgia robótica e essa diferença do que é estatisticamente significante para o que seria clinicamente relevante. Saiu uma revisão recente do grupo da Mayo Clinic Arizona, do professor Javier Magrina, comparando mortalidade em relação a 3 cirurgias, né? Um grupo foi esterectomia, o outro grupo sacrocolpexia, e o terceiro grupo foi miomectomia, e dos 3 grupos a maior taxa de mortalidade é do grupo da sacrocolpexia, porém não havia diferença entre as vias laparoscópica e robótica. Existe uma progressão do tempo operatório da sacrocolpexia de uma forma mais rápida do que na sacrocolpexia laparoscópica. Então, essa delta de tempo, ele é facilmente atingido quando você começa a sua curva de aprendizado pela via robótica. Então, qual é a via preferida? Atualmente, a via preferida, a via que eu tenho, é a via laparoscópica. Eu também gosto da via laparoscópica, mas eu acho que a via laparoscópica, o grande empecilho para cirurgias em que demandam um aprendizado de anatomia, como a sacrocolpexia, ela é anti-ergonômica. Depois de um tempo, seu ombro fica detonado. Então, assim, eu particularmente, eu sou fã da robótica nesse sentido. Ele não tem ainda, como o Rodrigo comentou, realmente uma superioridade ou uma não inferioridade em relação à via laparoscópica. Então, eu acredito que o futuro é basicamente uma questão de preço. Com a queda das patentes, a gente está cada vez mais vendo a possibilidade de terem outros produtos e a disseminação da técnica, né? Esse, inclusive, me parece um motivo pelo qual os conselhos federais tentaram aí tentar fazer a certificação da atuação em robótica vinculada aos conselhos e não tanto a questão da parte industrial. Mas acho que as 2 vias me parecem, no momento
sentido de resolução para pacientes iguais, mas eu acho que o principal benefício continua ainda sendo a precisão. O fato de você ter uma precisão de precisão de movimento, o fato de você estar ergonomicamente sentado e descansado, o fato de você poder até estruturalmente ver, eventualmente, modificações na sua técnica cirúrgica. Dessa vez eu acho que eu vou começar pelo útero, dessa vez eu vou começar pelo promontório. A via robótica, ela te permite isso. E ela te dá uma segurança nos movimentos, principalmente no promontório, que é uma coisa que encanta mais do que a via laparoscópica. Eu falei da laparoscópica, parece que eu estou puxando mais essa parte da robótica. Eu gosto da via laparoscópica, mas eu acho que, assim, enquanto cirurgião... Já perdeu, Luiz, já perdeu. Mas para paciente... Acabou de perder agora. Mas para paciente é igual, gente. É igual. Se seu ombro está ótimo, se você não está preocupado com uma bursite, se você... Você acabou de perder. Você acabou de dizer que a laparoscópica é melhor. Não tem que a robótica é melhor. Agora acabou. Vamos tomar choque agora. Mas era isso. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez ao professor Leonardo de estar aqui, com os colegas também, e fico à disposição aí de maiores esclarecimentos em relação, se quiserem discutir alguns dos trabalhos que o Rodrigo apresentou, que são trabalhos bem interessantes. Obrigado. Pessoal, eu só tenho mesmo a agradecer o Luiz e ao Rodrigo, aulas brilhantes, né? E, na verdade, a gente também tem outra convidada, a professora Andresa Bilhar, ela que foi fellow do professor Rodrigo na Unifesp, a nossa professora, trabalha com uroginecologia na Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria que ela fizesse um comentário da impressão que ela teve das duas apresentações. Eu, particularmente, vivi a experiência da via vaginal como escolha predominante. Passei a me apaixonar pela laparoscopia, principalmente pelo grande potencial de análise da anatomia, possibilidade de você ver nervos e vasos, mas, sobretudo, dado os resultados excelentes que a laparoscopia traz para a promonte fixação, naquela paciente que, obviamente, tem condição clínica de fazê-la. E hoje, operando com a robótica, eu costumo dizer que a gente tem dois espectros. A robótica é muito boa para o cirurgião jovem que está aprendendo, porque o grande calo do aprendizado, que é essa curva demorada, principalmente para fazer as suturas, ela é bem abreviada com a cirurgia robótica e ela é uma perspectiva de você poder generalizar, de você poder disseminar a via abdominal minimamente invasiva para a correção do prolapso. E para os cirurgiões velhinhos, que aí eu me incluo, acho que o Luiz também se inclui, o Rodrigo, ela nos dá uma perspectiva de sobrevida, né? Ela nos dá uma perspectiva de perenidade dentro desse espectro de cirurgias. Porque, de fato, Luiz, não dá para você ficar 3, 4 horas de pé. Não, eu lhe digo que, assim, desde que eu comecei a fazer robótica, eu fiz só 3 robóticas a Promonto, e, assim, metade do tempo, com habilidade impressionante. Eu costumo dizer que a gente tem superpoderes na cirurgia robótica. Aquela sutura que você sabe que na laparoscopia vai ser demorada, trabalhosa, na robótica a gente faz brincando, literalmente brincando, com a mão nas costas. Isso não tem ainda uma estatística, um critério de aferição que possa ser medido num trabalho, numa pesquisa científica. A ergonomia, a facilidade do cirurgião e o quanto isso vai impactar. Eu acredito que, de um lado, a gente vai ter a aceleração nas pessoas jovens, mais cirurgiões jovens vão fazer. Do outro lado, a gente vai ter mais cirurgião velhinho. Eu, se Deus quiser, vou estar fazendo promonte de fixação com 80 anos, sentado num robô, tomando vinho. Doutora Andresa Bilhar, queria muito saber a sua opinião, que você se manifestasse e compartilhasse com a gente a sua experiência, as suas impressões das duas aulas. Eu gostaria primeiro de começar agradecendo o convite ao professor Leonardo, parabenizando as R4s que, juntamente com ele, estão conduzindo semanalmente essas reuniões, né, em apresentações, e dizer que é uma honra assistir essas duas brilhantes apresentações de duas pessoas que eu também sou muito fã, que foi o professor Rodrigo, que foi meu orientador de doutorado, e o professor Luiz Gustavo, né? O que dizer de dois grandes nomes. Bem, eu acho que toda essa conversa aqui, só pontuando que a gente está discutindo esse paradigma, essa comparação entre a cirurgia robótica e laparoscópica para o prolapso genital,
Então, essa grande discussão, ela começa desde aquela meta-análise de Maher, mostrando a superioridade da sacrocolpopexia em relação às cirurgias vaginais que a gente realizava e ainda vem realizando com grande frequência. Como bem pontuou o professor Rodrigo, a gente não vai, por isso, indicar uma sacrocolpopexia para todas as pacientes. A gente tem que olhar, um olhar bem mais amplo naquela paciente, a idade, a comorbidade, enfim, para a gente em si discutir e indicar a melhor cirurgia para ela. Mas quando a gente começa a falar mais da sacrocolpopexia, que tem maior taxa de sucesso em relação às cirurgias vaginais, a gente demanda, então, essa comparação. Se a gente tem duas técnicas, que é a cirurgia abdominal, a cirurgia laparoscópica e a robótica, 3 técnicas, na verdade, né, considerando 2 minimamente invasivas, a gente vai comparar em si o resultado das duas. E foi bem explanado sobre a cirurgia robótica, as evidências que traz sobre ela. A ergonomia, sem dúvida, é algo que ainda a gente não está estimando nos trabalhos, mas que para o cirurgião há de trazer, sim, um maior benefício. Mas olhando para a paciente, olhando para os resultados, a gente ainda não consegue dizer uma superioridade em relação à cirurgia robótica, né? Então, assim, se a gente for olhar resultados em si, a gente não tem essa superioridade. A gente teria o que da cirurgia robótica? Um tempo maior, a gente ainda tem um tempo maior na cirurgia robótica em relação à cirurgia laparoscópica e um custo maior, né, na realização dessa cirurgia. Então, a gente há de dosar a relação do custo-benefício, né, literalmente o custo, né, nesse caso, já que ele é um custo maior. Mas, sem dúvidas, a robótica traz uma melhor ergonomia, traz uma taxa de aprendizado que você não exime você de não saber a laparoscópica. A gente está tratando de cirurgia, que é uma cirurgia robótica, laparoscópica robótica assistida. Então, a gente tem que ter toda a técnica laparoscópica para depois a gente dar esse passo maior para a cirurgia robótica, né? Então, acho que é pontuar mais isso. Na outra meta-análise, que foi de 2016, que saiu, mostrava, principalmente com os trabalhos da Paraíso, de Younger, mostrava uma taxa de dor surpreendente maior em relação à robótica sobre a laparoscópica. Tem mais incisões, né? Acaba tendo mais agressão e o pós-operatório mais doloroso, infelizmente, né, Andressa? Isso, exato. A gente tem esse dado dessa meta-análise anterior da dor, devido às incisões, talvez devido ao tempo também, porque nesse trabalho ele mostrava um tempo maior, e aí talvez isso também sobressaia, né, sobrecaia sobre a dor pós-operatória, né, mas nas primeiras semanas, eu acho que era em torno das primeiras 5 semanas de pós-operatório que teria mais dor na robótica. Então, a gente tem que pesar isso e contrapor também aquela questão será que é porque os Estados Unidos têm tanta plataforma robótica que para eles agora é aquele natural, é aquilo que a exigência que tem que estar ali movimentando todas aquelas plataformas. Mas é algo que a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem sim que aumentar a curva de aprendizado, tem que buscar, tem que ir atrás, mas a gente tem que dosar e pesar algumas coisas ainda nesse momento, pelo menos, né? Acho que foi bem pontuado pelos dois e acho que era isso que eu tinha para comentar. Gente, eu vejo tantas pessoas legais aqui participando. Eu queria fazer um comentário, viu, Léo? Isso, eu queria fazer um comentário. Na verdade, aqui a aluna superou o mestre anos-luz, viu? Anos-luz. Ela tem 2 mestres, né? Eu acho que, quer dizer, a professora Andressa superou o mestre, assim, disparado. Eu acho que é um prazer enorme, um carinho enorme pela Andressa, quer dizer, é uma profissional de um gabarito extremo. E é muito, eu fico muito feliz, né, de participar um pouquinho dessa sua formação, viu, Andressa? Parabéns por todos os comentários, muito pertinentes. Eu que agradeço. Não, essa mente para gravar detalhes só podia ter sido orientado do seu, Rodrigo, porque quando eu converso com a Andressa tem uma mente para gravar detalhes de trabalho, e são poucas pessoas. Eu falo, gente, de onde que ela puxou esse lado perfeccionista? Eu pensei que eu tinha ensinado a Andressa a fazer cirurgia laparoscópica, o Luiz. Mas, na verdade, quando a gente começou a fazer algumas esterectomias laparoscópicas na Unifesp, eu fiquei sabendo que ela já fazia antes. Eu fiquei tão chateado, falei, poxa vida, eu que introduzi a Andressa na laparoscópica. Mentira! Ela chegou em São Paulo preparada, viu? Mentira! Eu falei assim, nossa, estou ensinando uma menina a fazer
Esterectomia laparoscópica. É Você sabia muito mais antes que eu. E assim, a primeira cirurgia laparoscópica que eu e a Andressa fizemos foi uma esterectomia laparoscópica, durou 1h30. Eu falei assim, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Assim, será que eu que sou bom ou o auxiliar que é melhor do que eu? Eu acho que o auxiliar que é melhor do que eu. É isso. Pessoal, eu estou vendo que o doutor Edilson Castro está aqui presente, né, Luiz? O Edilson tem uma experiência interessante com o trabalho que vocês fizeram recentemente. Será que o Edilson podia falar um pouquinho sobre a promotofixação? Pode. Eu posso só fazer um comentário antes do Edilson Claro, comentar Luiz, esse trabalho? claro. Que eu vi uma pergunta aqui sobre a pectopexia, que eu vi que você vai fazer outro webinar sobre o assunto. Não, é a Andressa, nossa amiga aí da Santa Casa, que gosta muito. Então, só para comentar, né, então, a pectopexia, né, que é uma fixação que você faz do prolapso apical no ligamento helio-pectíneo. O primeiro trabalho que surgiu foi em 2007, com uma experiência de caso único, e a última revisão que tem sobre... grupo alemão, né? Um grupo alemão. E a última revisão que saiu foi no Neurology de 2018. Eles eles compararam as principais cirurgias para prolapso, foram 1.002 artigos. Só até estou pegando aqui um slide que eu tenho, achei. De 1.002 artigos e 24 analisados. Então, a princípio, disparadamente, em primeiro lugar, sacrocolpexia e Raimacol ficaram, na verdade, empatados em relação à satisfação, taxa de reoperação menor na sacrocolpexia do que o Raimacol, mas em relação à satisfação, a taxa da pectopexia, ela chegou em torno de 85, variou de 85% a 90%. Mas ainda tem poucos trabalhos, e a qualidade de evidência desses trabalhos ainda é baixa, porque eles são retrospectivos. Mas, a princípio, é uma coisa a se pensar em virtudes de algoritmos que a gente, às vezes, tem que montar nas situações de recidiva, que são terríveis, né? Isso. Será que o Edilson queria falar um pouquinho da experiência dele lá com o trabalho? Fala, tá ali. Fala, primo. Opa! Será que... Bom. Será que o Edilson ouviu, gente? Pois é. Enfim... se você quiser, eu posso comentar, que é o trabalho que você está falando. A Andressa fez um comentário agora interessante, que ela disse que o Revas tem feito bastante em Clermont-Ferrand. Você quer falar, Andressa, por favor? Ele ouviu agora, Edilson. Aqui. Eu posso falar rapidamente? Por favor, pode falar. Não, assim, o que a gente tem de muita evidência em prolapso apical, as maiores evidências é a colpexia sacral versus a fixação sacroespinhal, né? Essas são as duas maiores evidências. E o grande problema da fixação sacroespinhal é o desvio posterior da cúpula e que leva a uma taxa grande de cistocele. Então, a gente fez um estudo na Unicamp, comparando a colpexia sacral com tela versus a fixação sacroespinhal, também com tela, mas com uma tela na parede anterior. A taxa de cura, tudo foi igual nos dois grupos, e então não teve muita diferença. Então, mas assim, a minha preferência é pela colpexia sacral. Nos grandes prolapsos apicais, prolapso uterino de cúpula grau 3 ou grau 4, a minha preferência é pela colpexia sacral. E acho que no serviço público, a gente não é o objetivo da discussão aqui, mas no serviço público, às vezes que a gente tem muita dificuldade com laparoscopia, a colpexia sacral aberta também é uma boa via. Você vai ter aí 1, 2 dias a mais de internação, com um pouco de desconforto, mas é uma boa opção. André, você quer falar um pouquinho da experiência de Clermont-Ferrand com o Revas? Será que a Andressa Paiva está aí? Oi. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Cadê seu rostinho? Aê! Oi, doutor Léo, tudo bom? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, todo mundo? Tudo bom. Gostei que você falou da pectopexia. O Léo teve com o Rivas também em Clermont. Eu acho que eu gosto do resultado da pectopexia também, que eu sei que vocês, uroginecologistas, se preocupam com... Às vezes a gente não põe todo mundo no POPQ, né? Porque a técnica, quando foi lançada da corpo sacro mesmo, foi lançada pelo ligamento longitudinal de S2, e aí depois a gente mudou, colocou no promontório. Quando a gente faz a pectopexia, o próprio Rivas dizia que se você colocar no POPQ, ela vai ficar um pouquinho abaixo ali, porém a satisfação das pacientes é a mesma. Ele usava muito a pectopexia nas pacientes obesas, porque ele julgava que a curva de aprendizado era mais rápida, porque você não precisava dissecar ali
todo o retroretal, você tinha menos problema na parte da dissecção com o ureter, e você também tinha menos inflamamento da pelve, então elas tinham menos problemas gastrointestinais no pós-operatório, principalmente em paciente obesa. Mas a realidade é que a gente vê que é pouco feita a pectopexia, eu não sei se é porque a gente não conhece tanto a técnica, não sei, depois eu fiquei em Clermont em 2015, com o Messier Rivas, e na época estava o Canis ainda, o Benoit Rabichon, e aí no Brasil mesmo eu acho que eu fiz umas 2 vezes, a gente mais a colposacro, eu não sei a experiência de vocês, eu queria saber a experiência de vocês, que são anos-luz na minha frente. Imagina, eu tenho 0 experiência com pectopexia, já acompanhei algumas cirurgias, estou pensando aqui que essa sugestão dele é uma sugestão interessante, porque eu acho que técnica cirúrgica, quando a gente consegue reproduzir e indicar para uma determinada faixa, eu acho que sempre ela acaba ficando. Eu acho que o problema dos slinks foi isso. Eles começaram, e aí começou essa coisa de para onde indicar, e ninguém se preocupava com isso, só se preocupava com a eficácia geral, sem fazer nada de subgrupo. É uma ideia interessante, mas eu realmente não tenho experiência. Eu venho lendo sobre a pectopexia, mas não sei, talvez juntando com experts aí, o Léo, o Rodrigo, outras pessoas, você... discutir talvez uma possibilidade de eventualmente fazer um piloto em alguns casos para a gente poder até ver diferenças de correlação de observação de técnica entre cirurgiões, a Andressa está aí também, da UFC, para a gente poder eventualmente pensar nessa situação, porque realmente a pior coisa que tem é espaço para essa crowd obesa que você não consegue afastar. Intestino com uma boa pista. E é o maior fenômeno de mortalidade, não é, Luiz? Nossa Sangramento. Senhora, gente. Fazer, às vezes, aquela sacrocolpo com pneumo de 12, porque o anestesista está falando, não posso expandir, olha, a CO2 está subindo, já disseca logo esse promontório. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu queria ouvir os demais. O que você acha, Rodrigo? Eu tive a oportunidade de entrar em um caso só, então eu também não tenho grandes experiências. A gente sabe que é o grupo de Clermont-Ferrand que tem uma experiência um pouquinho maior com relação a isso. Eu acho que vai depender, é um nicho, né, para pacientes que são mais obesas mesmo e que talvez ela tenha, mas isso precisa ser provado, né? Ele coloca, eu lembro que na Yuga de Paris, lá atrás, eles tentaram falar, teve uma discussão extremamente grande. Eu lembro que o Cusson, ele foi contra, ele falou assim, olha, eu não vejo muita diferença, e aí houve até uma briga entre eles, porque na verdade era uma questão de saber ou não saber dissecar o espaço retroperitoneal. Eu não acho que é isso, eu não acho que é uma situação dessa, eu acho que se você tem pequenas modificações na técnica que você faz, né? Por exemplo, eu não gosto, na sacro-monofixação, eu não gosto de dar ponto na tela, no meio da tela. Eu não faço isso mais. A tela, para mim, ela tem que estar esticada em cima da vagina. E aí, o que eu faço? Nas extremidades, eu dou um ponto na vagina e pego a tela. Então, eu estico a tela. E dou pouquíssimos pontos no meio da tela, sabe? Eu dou 4 pontos na tela anterior, eu dou 4 pontos na transição mucosa e tela, né? Eu disseco até o colo vesical e dou esses pontos laterais, deixando a tela completamente esticada. E dou ponto no ápice, né? E faço isso da mesma maneira do lado posterior. Para mim, quanto menor... E também não coloco tela em músculo. Não faço isso, sabe? Eu acho que não há essa necessidade de a gente colocar tela em músculo, tá? Quanto mais tela em músculo, em tecido que contrai, maior probabilidade de dor. Eu disseco 7 centímetros no posterior, disseco até onde eu vejo, até onde eu acho o colo vesical e mantenho a tela completamente reta. E aí, pessoal, eu deixo a tela, ela dormir nesse espaço peritoneal e normalmente eu coloco a tela no ápice. Eu coloco a tela no ápice, eu não consigo colocar ela um pouquinho mais baixo no ligamento. Por quê? Porque quanto mais baixo, menos espesso é esse ligamento.
Quanto mais alto, mais espesso esse ligamento. Eu lembro do Bruno Deleval fazer uma sacropexia no meeting do Jorge, e ele dando ponto no sacro. Ele não dava ponto em lugar nenhum ali, ele passava o ponto, parece que não fixava a tela. Não sei se vocês lembram disso. Né? Lembramos. Né, não é verdade? Eu falei assim, pô, ele não está fixando nada de nada. Ou ele sobe um pouquinho, lógico que eu tenho ali a aorta, eu tenho veias, eu tenho as estruturas importantes. Eu não fico com muito medo do ureter, porque eu estou vendo o ureter, e eu tenho deixado a tela um pouquinho mais solta, eu não tenho deixado a tela esticada. Aquele vídeo que vocês viram, eu deixei a tela muito esticada, né? Então, eu não gosto, eu deixo a tela muito... ela dormir naquele espaço, eu não deixo ela muito tracionada. Então, assim, posicionar a tela um pouquinho mais baixo, posicionar a tela um pouquinho mais alto, vai depender muito do caso, né? A última sacropexia aberta que eu fiz, pessoal, eu não consegui entrar no espaço. Por isso que eu acho que a laparoscópica tem essa versatilidade. Você consegue dissecar mais, você consegue chegar até o fundo. Na via aberta você não consegue. Não. Então, assim, tem pequenas táticas que aí que se modificam de acordo com o que você encontra no seu ambiente cirúrgico naquele momento. Então, assim, não tem experiência, né? Pouquíssima experiência. Vi 1 ou 2 casos, participei de um caso só, como o Luiz colocou, mas eu acho que esse é um espaço que precisa ser entendido. E aqui sobre a curva de aprendizado, né? Isso é interessante que o Léo falou. Esse trabalho que fez a análise da curva de aprendizado, ele eram 2 exímios cirurgiões laparoscópicos, mas eles não eram cirurgiões uroginecológicos. Por isso que eu acho que a proficiência foi ter a proficiência de 84 casos. Eu acho que se isso for verdade, Léo, eu vou ter em 2025, eu acho que eu vou ter 84 casos. Eu não vou ter 84 casos. Então, mas essa que é a vantagem da robótica, né? Eu não vou ter. Eu acho que quando você tem a experiência desse espaço retroperitoneal, das dificuldades que a gente tem na dissecção dele, aí tudo fica um pouquinho diferente. Eu acho que é isso que precisa ter em mente, né? Então, e cada um de nós tem a experiência. Por isso que é tão difícil, né, essas análises dos trabalhos. 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, 10 pontos. Não, quer dizer, na minha experiência, eu não posso deixar essa tela enrugada na parede anterior e na parede posterior. Então, é isso que eu tenho como goal, né? E a dissecção do promontório, eu preciso fazer uma tenda ali, eu preciso puxar. Hoje em dia, eu não fico sozinho abrindo o reto peritônio, o meu auxiliar, ele pinça de um lado, eu pinço de outro, eu abro e espero, né, o gás secar. Então, a gente acaba falando de tática e não de técnica cirúrgica, né, nesse momento, entendeu? Sim. Gente, eu não queria me prolongar muito, mas tem uma pergunta interessante aqui da Luciana Gomes sobre a taxa de obstipação, que é uma complicação que a gente, vez por outra, tem encontrado nas pacientes que fazem sacropromotixação, né? E ela pergunta um pouquinho se, quando você disseca a parede posterior até os levantadores do ânus, se existe um risco maior de obstipação. Você gostaria de comentar? Não lembro necessariamente de um trabalho focado exatamente sobre isso, Léo. Sei dos case reports das primeiras dissecções iniciais das sacropexias, que elas eram, assim, bem importantes. Eles faziam dissecção até o bulbo retal, eram dissecções bem importantes. Não sei dizer, Lu, se o Rodrigo quiser complementar, sei que é alta, mas assim, do ponto de vista de comparação entre radicalidade da técnica e risco de síndrome de obstrução defecatória, não lembro. Na verdade, tem uma série de fatores que confundem aí esse processo, né? Por exemplo, quando você faz a cirurgia abdominal e você faz isso com bloqueio mais geral, normalmente você usa morfina, então tem uma série de fatores que confundem esse processo. Tanto é que as minhas cirurgias laparoscópicas, pessoal, eu não tenho feito analgesia com morfina. Eu não tenho feito. Geral. Só geral, porque a dor é muito pequena, né? A dor é muito pequena, então eu tenho tirado os opioides de forma muito significativa. Tem trabalhos que mostraram que a própria manipulação por si só, desse espaço
reto peritoneal, ele poderia aumentar um pouquinho. Existem trabalhos mostrando que quando você disseca, você tem que fazer um arco nessa sua dissecção, né? Você tem que lateralizar. Chega um momento no reto peritônio que você não pode ir em direção ao sigmoide, você tem que lateralizar, você tem que fazer um arco lá embaixo para você entrar num espaço menos próximo ao intestino. Quanto mais próximo ao intestino você tiver, maior a possibilidade de você ter alterações gastrointestinais. Quanto maior o arco que você faz, menor. Muitas vezes eu tunelizo, né, o peritônio, né, lateralizando um pouquinho, tendo um pouquinho de cuidado com o ureter lá embaixo, né, dissecando, vendo esse ureter, e aí eu tenho tido um percentual de obstipação muito pequeno, né, não tenho visto isso. Mas tem muitos fatores confundidores nisso aí. De novo, né, eu não coloco tela no músculo levantador. Não é o meu ponto de fixação. O meu ponto de fixação é na vagina. Tá? E aí, a gente tem, né, esses grandes prolapsos, é interessante isso, esses grandes prolapsos, lembra que a gente tem o nível 2, né, que foi o que o meu primo comentou um pouquinho. Quando você coloca a tela até o colo vesical, aquela tela anterior até o colo vesical, você não está colocando a tela de arco a arco, certo? Né? Então, nos grandes prolapsos, né, há quem ache que além da sacrocopexia, você tem que colocar os pontinhos ali lateral, né? No defeito lateral. E isso é uma verdade, pessoal. A gente fazia isso com as telas por via vaginal, né? Tinha aquelas telas que não iam até o anel pericervical, né? E aí depois surgiram as telas que iam até o anel pericervical. Pena que não deu certo, porque você conseguia fazer uma boa correção do nível 2 ali, mas com a sacrocopexia, eu tenho tido dessabor, de alguns momentos, uma descida da parede vaginal anterior, nos grandes prolapsos. Eu estou falando daquele estadio 3 avançado, eu estou falando daquele estadio 4, em que você faz a sacrocopexia. E nesses casos, eu tenho tido uma recidivazinha, não é significativa, mas eu tenho tido uma recidiva. E aí, há quem ache que tenha que fazer a dissecção do defeito lateral, tá? Que é uma das principais causas de recorrência na sacropexia